O caminho da inveja é um dos piores caminhos que o homem pode trilhar. Como saber se eu não coloquei o pé nesse caminho? A liturgia no dia de hoje, nessa segunda-feira da terceira semana do tempo comum, nos traz em sua primeira leitura a carta aos Hebreus. E o que ela trata hoje é toda uma teologia que desenvolve o tema do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto a leitura quanto o Evangelho têm a intenção de mostrar, evidenciar aos nossos olhos o quanto nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Deus e enquanto homem, a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo enquanto Deus e enquanto homem. Ora, nós devemos considerar que o homem, naturalmente, ele tenta adaptar as coisas ao seu modo de pensar, à sua inteligência, para que tudo aquilo que ele tenta conhecer, seja pequeno ou seja grande, se adapte à sua inteligência, ao seu modo de pensar, à sua mentalidade, muitas vezes, etc. No fundo, o homem tenta fazer, quando ele está conhecendo as coisas, com que todas as coisas tomem proporção com o modo dele conhecer, com a sua inteligência. Ora, em nosso Senhor Jesus Cristo, tudo é grandioso. Em nosso Senhor Jesus Cristo, muitas coisas tocam no mistério. E nós devemos considerar que em nosso Senhor, tudo escapa do materialismo com o qual o homem está habituado a ver as coisas. Diante das maravilhas de Deus, nós devemos considerar o seguinte: ou o homem se ajoelha e admira e adora, ou cuidado. O último ponto, se ele não começa por uma admiração, em última análise, no fim do percurso, ele vai estar invejando a Deus. Por que isso? Como foi dito em nosso Senhor Jesus Cristo, em Deus existem muitos mistérios. Consideremos, por exemplo, o mistério da Santíssima Trindade. É um mistério. Em algo nós somos capazes de entender, em outra parte não. Cabe ao homem ajoelhar, adorar aquele mistério e dar a sua adesão de fé àquele mistério. Quando o homem tenta adaptar algumas coisas que são em Deus mistério, procura adaptar à própria cabeça, ao próprio modo de pensar, ao próprio modo com que ele vive, cuidado, porque muitas vezes ele pode estar começando a trilhar um caminho errado. Que caminho é esse? É o que nós vemos aqui no Evangelho. Acusam a nosso Senhor Jesus Cristo de expulsar demônios em nome de Beelzebul. Como é possível chegar a uma acusação dessa, aplicada à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo? É muito simples. Como nosso Senhor era Deus, nele, muitas coisas que ele fazia escapava das leis dos fariseus. E uma vez que eles não admiravam as obras de nosso Senhor, eles começam a invejá-lo, a invejar ao próprio Deus. Pecado gravíssimo. Pecado que o próprio nosso Senhor vai denominar como pecado contra o Espírito Santo. Inveja. Como eu sei me prevenir para não cair no pecado de inveja? É muito simples. Eu preciso estar a todo momento admirando as maravilhas de Deus, as maravilhas criadas por Deus. Qual é a principal maravilha criada por Deus? Primeiro, Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora escapa de toda e qualquer proporção. Nossa Senhora escapa de toda e qualquer comparação. Qual é a outra maravilha criada por Deus? A Santa Igreja Católica. Quem inveja a Deus, em determinado momento, vai estar criticando também as suas obras. Atenção nisso. Vai estar criticando as obras de Deus. Muitas vezes nós nos deparamos com campanhas de calúnias contra a Igreja Católica, campanhas de calúnias contra
filhos da Igreja Católica contra pessoas até que representam um modo de ser santo dentro da Igreja Católica. Críticas, calúnias. O que quer dizer isso? Em uma palavra: inveja de Deus. Com todas as letras, está aí, inveja de Deus. Nós precisamos ver isso de frente, porque esse é um caminho que está ao alcance de todos, se a vigilância não for muito grande. Nós tivemos um exemplo que fala muito a alma de todo arauto, que é o exemplo do nosso fundador, Monsenhor João, mas também o exemplo do formador dele, professor Plínio Corrêa de Oliveira. Ele dizia que queria só uma coisa nessa vida: ser chamado de varão todo católico apostólico romano. E é, aliás, a frase que está na sua lápide mortuária: vir totus católicos et apostólicos plene romanos. Compenetremo-nos do seguinte: a Igreja Católica sempre será a esposa mística de Cristo, sem ruga e sem mancha. Apesar dos seus membros serem pecadores, isso não diminui em nada a santidade da Igreja, sem ruga e sem mancha, até o fim dos tempos. Vamos pedir a graça de crescer constantemente nessa convicção e de termos a alma sempre aberta para admirar as obras de Deus, especialmente essa grande maravilha que é a Santa Igreja Católica. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê graças para isso e que nos conduza sempre a esse caminho de admiração, que foi o mesmo caminho que ela sempre trilhou em sua vida. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Deixe o seu like e os seus comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Salve Maria!